Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 14 de junho. Continuamos com uma grade mais fraca, porém já temos jogos de seleção, um jogo importante entre Holanda e Croácia, a semifinal em jogo único da Nations League. E é um jogo interessante porque coloca frente a frente duas seleções, aliás, duas gerações que não ganharam nada, mas que mereciam. Principalmente a Croácia, a gente vai falar sobre isso. Temos também Copa do Imperador na Alemanha e a Copa das Nações Africanas na África. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje, fugindo das maiores pegadinhas e, obviamente, tentando encontrar as melhores oportunidades. Começamos o nosso planejamento de trabalho às 7 horas da manhã. Eu falo começamos porque já é um horário que eu tô acordado faz tempo, não sei você. Então, se você não acorda antes das 8, das 9, aí não é, obviamente, uma oportunidade. Mas, se você acorda cedo e tiver a oportunidade, vale a pena ficar de olho na Copa do Imperador, no Japão, tá? Não é um campeonato, principalmente a Copa do Imperador, que eu trabalho com muita frequência quando a gente tem uma alta temporada europeia ali, todas as competições rolando e tudo mais, eu não consigo dar atenção para a Copa do Imperador. Mas, tendo essa oportunidade, ou talvez esse desfalque de jogos, pode ser uma situação interessante. Aqui nós temos o Nagano, que é da terceira divisão do Japão, contra o Vissel Kobe, que é o terceiro colocado da primeira divisão do Japão. Então tem um time de terceira divisão contra um time de primeira e o terceiro colocado. Não é pouca coisa. Porém, a fase dessa competição é a fase de 32 avos, que a gente costuma dizer que é uma fase bem inicial ainda, né? Então eu não tenho certeza aqui se o Vissel Kobe vai entrar com o time titular, eu não tenho certeza se o Vissel Kobe vai colocar todo o seu empenho, a sua dedicação nesse jogo. A gente só vai conseguir ter essa certeza ou consultar, né, essa dúvida assistindo o jogo. Mas, mesmo que não coloque um time totalmente titular, um time de primeira divisão tende a vencer, principalmente numa partida única, uma equipe de terceira divisão. Então, eu te aconselho ficar de olho nessa vitória do Vissel Kobe. É uma cotação um pouco mais esmagada, mas na minha humilde opinião, é uma oportunidade, tá? A gente teve um confronto só entre as duas equipes, que foi em 2015, também na Copa do Imperador, e naquela situação o Vissel Kobe venceu por 5-0, tá? Os últimos jogos aqui do Vissel Kobe no campeonato japonês, dentro de casa, vinha de 4 vitórias seguidas e aí depois perdeu um jogo aqui que é um amistoso pro Barcelona. Eu acho que aqui não dá pra gente considerar como algo ruim, tá? Essa derrota foi pro Yokohama Marinos, que é o líder do campeonato japonês. Então, teoricamente, não é tão ruim. Vem numa fase boa, tá? E o Nagano, fora de casa, também não vem com resultados ruins, porém, como eu falei para vocês, é uma discrepância de prateleira, tá? Primeira divisão contra a terceira divisão pode ser uma situação interessante para ficar de olho nessa vitória do Vissel Kobe. 1h da tarde, na qualificação da Copa das Nações Africanas, eu tenho São Tomé e Príncipe contra o Guiné-Bissau. Uma cotação também parecida com o Vissel Kobe, 1,30. Dentro da fase de grupos por aqui, eu já tenho uma Guiné-Bissau que venceu 2 partidas em 4 jogos, só perdeu uma, só tomou 4 gols, marcou o dobro de gols que sofreu. E eu tenho o São Tomé e Príncipe que não venceu nenhuma partida, fez 3 gols e tomou 19. Teoricamente, assim, historicamente, é uma competição um pouco mais under, mas o São Tomé e Príncipe realmente tem uma situação aqui de descontrole, de qualidade completamente baixa da parte defensiva, e é uma equipe que sofreu quase 20 gols em 4 jogos. 3 derrotas e 1 empate. Dentro de casa, perdeu as 2 partidas que disputou, tomou 12 gols e não marcou nenhum. A Guiné-Bissau fora de casa, venceu uma, empatou uma, teoricamente ainda está invicta fora de casa. Não vou mentir para vocês, não acompanho com muita frequência a Copa das Nações Africanas, muito menos essa rodada de qualificação. Geralmente pego ali a parte de mata-mata das quartas de final para frente, tá? Quando vai afunilando Egito, Senegal, Guiné, aí é interessante. Camarões, mas aí antes, se eu falar para você que eu conheço as equipes, eu vou estar mentindo, tá? Então, eu acho que é uma oportunidade de trabalho em live para você vir aqui trazer como um pouquinho de viés essa Guiné-Bissau para vencer esse jogo. São Tomé e Príncipe me parece um saco de pancadas do grupo, tá? Agora, eu não criaria tanta expectativa em goleadas, tá? Guiné-Bissau em 4 jogos marcou 8 gols. Então, uma média de 2 gols por jogo tá o suficiente. Os últimos jogos entre eles, 5-1, 2-1 e 1-0. Então, 3 vitórias seguidas de Guiné-Bissau, porém, uma goleada apenas. Então, é o saco de pancadas? É, muito provavelmente Guiné-Bissau vai vencer, mas eu não colocaria um handicap, se fosse trabalhar com handicaps asiáticos a favor de Guiné-Bissau, não colocaria alguma coisa tão esticada, tá? Algo ali que te coloque uma cotação perto de 1,60 eu já acho bem interessante. Nada de escalar muito também para tentar tirar
uma cotação muito alta, porque pode ser um pouco perigoso. Às 15 horas, ainda nas eliminatórias da Copa das Nações Africanas, aqui a gente já tem um jogo um pouco mais conhecido, né? Pelo menos a seleção do Egito é uma seleção que a gente está um pouco mais acostumada a acompanhar. Eu estava em dúvida se o Mohamed Salah estaria junto com o plantel ou não, tá? Porém, o que eu fiz? Eu não sou muito de usar a rede social, uso pouquíssimo, mas aproveitei para usar em prol do meu trabalho. Fui lá na Federação Egípcia de Futebol, encontrei o Instagram deles, não entendo muito aqui da linguagem, porém na última publicação, que foi feita há 2 horas atrás, eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, nós temos, passando para o lado aqui, ó, a foto do Mohamed Salah. Então ele já está com um grupo, não sei se será o titular, afinal de contas ele vem de uma temporada europeia, então merece um pouco de descanso. Eu até fiquei em dúvida, porque no Instagram do Salah ele estava num iate lá, curtindo as férias, mas aqui na federação já mostra o Mohamed Salah disponível. Temos o confronto então um pouco mais disputado, porque a Guiné tem a mesma pontuação do Egito. Me parece, obviamente, um grupo para as duas equipes disputarem a classificação. Não acho que Malawi e Etiópia vão prejudicar de alguma forma as duas equipes. Pelo que eu estou entendendo aqui, passam as duas primeiras, então vai passar os dois. Eu não sei se a primeira colocação fornece alguma vantagem na classificação perante a segunda, porém, imagino que as duas equipes vão passar com uma certa facilidade. Inclusive, acho que se empatarem já estão classificados, né? Vamos entender o seguinte: dentro de casa, Guiné tem 2 vitórias em 2 jogos. Uma equipe sólida defensivamente, que não tomou nenhum gol, e marcou 3. Uma equipe que não tem um poderio ofensivo tão grande, pelo menos nesses últimos jogos. Fora de casa, o Egito venceu uma e perdeu uma. Marcou 4 gols, tomou 2, tá? As últimas vezes que eles se enfrentaram, vou puxar aqui no geral, me parecia um jogo under, mas as últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente já consegue ver uma tendência maior de gols, ó. 3-1, 4-2, 3-3, 4-2 de novo, 4-1. Então pode ser que exista aqui alguma rivalidade que a gente não conhece, tá? Porque a tendência desse jogo é ser um pouco mais under, já que a gente consegue ter uma média muito baixa de gols no overall aqui das duas equipes. A tendência é de ser um jogo um pouco mais under. Porém, como as duas equipes praticamente já estão classificadas e o empate deve classificar as duas, pode ser que a gente tenha um jogo um pouco mais disputado, tá? Os últimos jogos da Guiné em casa, equipe que perde com pouca frequência, uma derrota aqui para a Gâmbia por 1-0, uma derrota para o Marrocos por 4-1, aqui eliminatórias da Copa do Mundo, e depois a outra derrota a gente só vai encontrar lá no fim de 2019, num amistoso contra o Chile. Então uma equipe sólida, tem tomado poucos gols na medida do possível. O Egito, fora de casa, 2 vitórias, aqui um amistoso contra a Bélgica, vencer a Bélgica fora de casa não é uma tarefa fácil, o Egito conseguiu. Depois, nessas eliminatórias, goleou o Malawi, uma equipe fraca. No amistoso também tomou uma goleada da Coreia do Sul, ou seja, ao mesmo tempo que ganhou da Bélgica, perdeu da Coreia do Sul. Depois perdeu aqui para a Etiópia fora de casa, ou seja, fora de casa o Egito perder para a Etiópia, enfim, não me parece assim tão sólido. Essas duas partidas foram aqueles episódios, para quem não se lembra, as 2 derrotas para Senegal, se eu não me engano, as 2 nos pênaltis, tá? Aonde o Sadio Mané ainda era do Liverpool, o Salah é do Liverpool ainda, o Sadio Mané já foi pro Bayern de Munique, e naquela ocasião, ambos no Liverpool, o Sadio Mané ficou tanto com o título da Copa das Nações Africanas como para Copa do Mundo, né? Para qualificação da Copa do Mundo. Acabou que o Mané se lesionou, nem pôde jogar a Copa, mas Senegal acabou vencendo o Egito 2 vezes seguidas em menos de um mês, né? Dia 6 de fevereiro e depois dia 29 de março, no máximo 2 meses aí de intervalo, 2 partidas que mexeram muito com o Egito. Enfim, se você é trader por aqui, eu carregaria um pouquinho só de viés, caso o Mohamed Salah esteja em campo, tá? Se ele tá de férias ainda ou tá sendo poupado, vai jogar no segundo tempo, aí pode ser que essa correção do Egito até no pré-live suba um pouquinho, tá? Pode ser que aconteça essa correção da cotação. Se você é trader, traz um pouquinho de viés, mas espera um pouco, né, o jogo começar para você tomar as suas decisões de correção de preço, porque a Guiné me parece ter uma defesa sólida. Não é um time bobo não, tá? E o empate, como eu falei, classifica as duas equipes. Me parecia uma tendência mais under, mas depois que eu vi o histórico das duas equipes, pode ser que abra esse jogo. Se você é Pantera, eu não vou te indicar nada a favor do Egito. Por mais que eu fale para você trazer um pouco de viés, eu não vou te indicar nada a favor do Egito, porque o Egito perdeu para a Etiópia fora de casa nesse grupo aí, venceu o Malawi, e o Egito venceu a Bélgica fora de casa, mas perdeu para a Coreia do Sul de goleada. Então não sei se dá para confiar. Com essa questão do empate, classificar as duas, eu tomaria um pouco de cuidado. Se for trabalhar alguma coisa a favor do Egito, considere colocar o empate a seu favor.
tá? E se o Mohamed Salah estiver em campo, se você conseguir ver na escalação, aí é um pouquinho melhor. Em relação a gols, eu até te indicaria uma situação para 2 gols, em cima do que a gente viu no histórico. Mas nos últimos jogos, especificamente, Guiné tem saído muito bem defensivamente. Então, espera o jogo começar primeiro, verifica se o Egito está na frente, vai ter espaço para contra-atacar, ou se a Guiné saiu na frente e se fechou. Acho que para gols é um jogo pro live, para tomar decisão no live, não no pré-live. Às 15h45, uma semifinal de respeito por aqui na Nations League. Holanda contra a Croácia na casa da Holanda, um jogo único. Esse jogo vai acontecer se eu não me engano, no estádio do Feyenoord, tá? Posso estar enganado. De Kuip, acho que é o estádio do Feyenoord. Deixa eu confirmar aqui. Exatamente, estádio do Feyenoord com 64 mil de capacidade. E no início do nosso planejamento, eu comentei sobre as gerações da Croácia e da Holanda, que mereciam, na minha opinião, ganhar alguma coisa, principalmente a geração croata, assim como a geração belga, que também já está ficando mais envelhecida, né? Acho muito difícil a Bélgica ganhar alguma coisa daqui para frente, mas acaba que a Nations League é uma excelente oportunidade de coroar, mesmo que seja um prêmio um pouco inferior, uma seleção que fez tão bem, né? Uma geração que fez tão bem. Por exemplo, a Croácia. A Croácia é semifinalista da Copa de 2018, um jogo muito forte, né? Principalmente na final. Acabou que no fim do jogo deslanchou ali uma goleada para a França. Depois, em 2022, eliminando o Brasil, chegando numa semifinal contra a Argentina, acabou caindo. Foi a terceira colocada, venceu o Marrocos na disputa de terceiro lugar. Uma geração croata liderada pelo Modric, que na minha opinião merecia ganhar uma Nations. Ainda não é a final, é a semifinal. O confronto, se passar, é contra Itália ou Espanha, então cada vez mais difícil, né? Vai afunilando, vai ficando difícil, mas sinceramente, eu acho que seria muito bonito de ver a seleção croata sendo campeã. Óbvio, isso aqui é só uma opinião, tá? Tô só fazendo uma introdução. A Holanda também tem excelentes jogadores, já é uma seleção um pouco mais jovem, tá fazendo uma reformulação, tem jogadores um pouco mais conhecidos dessa geração agora, que estão surgindo, jogadores do Liverpool, jogadores que estão jogando na Premier League, mas a Croácia já é uma seleção um pouco mais envelhecida, né? A gente tem o Rakitic, a gente tem o Modric, o Kramaric, apesar de ainda jogar bem na Alemanha, já está ficando um pouco mais envelhecido, e assim vai os jogadores da Croácia que se destacaram bastante. E vamos dar uma olhada como é que foi a fase de grupos dessa Nations. A Croácia ficou em primeiro num grupo com França, Dinamarca e Áustria, e a França só escapou de um rebaixamento na última rodada, tá? Da fase de grupos. A França poderia ter caído. A Croácia venceu 4 das 6 partidas que disputou e foi a melhor visitante do seu grupo, com 3 vitórias em 3 partidas, 5 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. E o time da Holanda, no overall, lá no grupo 4, ficou também em primeiro lugar, não perdeu nenhum jogo, diferente da Croácia, que tinha perdido uma partida, venceu 5 das 6 partidas que disputou, marcou 14 gols, tomou 6. Bem mais gols marcados que a Croácia marcou 8, porém a mesma quantidade de gols sofridos. A Holanda, dentro de casa, teve um aproveitamento de 2 vitórias e 1 empate, tá? No grupo da Holanda, Bélgica, Polônia e País de Gales. Um grupo um pouco mais acessível, vamos dizer assim, porque a Polônia dificilmente leva algum tipo de perigo. A Polônia, quando afunila competições de seleção mesmo, onde tem que demonstrar um pouco mais, principalmente as Copas do Mundo, a Polônia decepciona. E País de Gales, apesar de ter se classificado para essa última Copa do Mundo, também não assusta muito, né? Principalmente agora com a aposentadoria do Bale. Então eu acho que a Croácia leva um pouco de vantagem pelo grupo que ela ficou, pelas seleções que ela enfrentou. Enfrentar a Dinamarca não é fácil, e a França, então, mesmo em má fase, não é fácil. A gente tem os playoffs já começando, como a gente viu, e a Espanha e a Itália decidem o outro jogo. Lembrando, é jogo único, a Espanha vai decidir na Espanha. 1,95 é a cotação da Holanda. Não sei se eu concordo com essa cotação, talvez pelo fator casa, 1,95 para a Holanda, porque o grupo da Croácia foi mais difícil. A Croácia talvez seja uma seleção um pouco mais experiente, sabe lidar com esse tipo de pressão, mas eu acho que a velocidade da Holanda, o jeito que ela joga, de maneira um pouco mais acelerada, pode estar fazendo o mercado criar um pouco de viés por aqui. Mas realmente, eu imagino que a Holanda poderia ter uma cotação um pouquinho mais alta. Eu não acharia tão ruim. Tá? As últimas vezes que eles se enfrentaram foi na Copa do Mundo de 98, a Croácia venceu por 2-1, e depois, num amistoso, 10 anos depois, a Holanda venceu por 3-0. Fora de casa, como a gente já viu,
A Croácia teve essa derrota aqui, eu não vou considerar nem dentro nem fora porque foi Copa do Mundo, mas a Croácia está bastante tempo sem perder. A última derrota da Croácia, de fato, se eu não me engano aqui, foi a Euro contra a Inglaterra, talvez tenha sido num campo neutro, mas essa derrota para a Bélgica aqui no amistoso. A Croácia muito forte fora de casa, vencendo a França, vencendo a Dinamarca, empatando com a Rússia. Não é fácil vencer a Croácia, quando a Croácia está fora de casa. Já a Holanda teve essa eliminação aqui para a Argentina, também não vou considerar dentro e fora de casa, mas a gente vai puxando aqui, ó. Última derrota da Holanda foi na Euro contra a República Tcheca em meados de 2021. Também não sei se foi um jogo de campo neutro, deixa eu dar uma olhada aqui. Onde é que foi esse? Foi na Puskás Arena, em Budapeste, ou seja, isso aqui é campo neutro. Então vamos descendo, ó. Última derrota da Holanda foi num amistoso para o México, em 2020. E aqui, numa Nations League, em 2020, também uma derrota para a Itália. Então, muito sólida a Holanda. Realmente, talvez isso vá mudando um pouco a minha opinião. De que por mais que a Croácia seja madura fora de casa, eu tenho uma Holanda também muito forte dentro de casa. Se você é trader, eu não vou causar em você, eu não quero, tá? Causar esse viés de experiência. Porque se eu colocar frente a frente a experiência da Croácia com a jovialidade da Holanda, com a velocidade da Holanda, pode ser que a gente tenha uma coisa se equiparando. Principalmente porque a Holanda também vai muito bem na bola aérea. Ake, Van Dijk, não sei se vai estar disponível, De Ligt, são jogadores que sobem muito. A Holanda é muito forte na bola aérea. Então talvez isso se equipare. Eu não quero causar em você um viés. Se você é trader, venha sem viés para cá para trabalhar possivelmente uma correção de preço. É muito provável que a Croácia jogue um pouco mais recuada, como jogou contra Marrocos. Quem se lembra na Copa do Mundo, se eu não me engano, Croácia e Marrocos se enfrentaram duas vezes, uma na fase de grupos e depois uma na disputa de quarto lugar ou terceiro lugar. Ninguém disputa quarto lugar, disputa terceiro. E no primeiro jogo, que é onde valia muito, a Croácia jogou um pouco mais recuado, o Modric jogou mais próximo da sua linha defensiva. Isso fez com que a seleção da Croácia não tivesse tanta presença no campo ofensivo. Isso, obviamente, deu ao Marrocos um pouco mais de condição de criação de jogo. Se isso se repetir, se a Croácia jogar um pouco mais recuada, principalmente, e se você é trader, você tem que ler o comportamento do Modric. Se o Modric estiver muito próximo da saída de bola, ou seja, ele tem que fazer o recuo entre as linhas defensivas para começar a distribuir bola, significa que a Croácia está acachotada. E a Croácia acachotada pode significar contra-ataque, mas também pode significar um time sem saída. Isso aí você vai verificando no live ao longo do jogo, tá bom? Se o Modric estiver mais avançado, mais próximo do meio campo, da meia-lua para frente, né, do círculo do meio campo para frente, aí você já tem uma Croácia mais solta tentando disputar a posse de bola. Bolas aéreas, a Holanda vai ser muito forte, então toma cuidado com isso, mas finalização de fora da área da Croácia e também as tabelas da Croácia são muito boas. É um time forte de contra-ataque, sabe contra-atacar. Gosto de pensar, talvez, nesse leper equipe em campo na Croácia, se a Croácia tiver acachotada, para buscar alguma coisa a favor da Holanda, ou até mesmo a possibilidade de correção de preço da Holanda, se a Holanda estiver muito recuada, o que eu acredito que vai ser difícil de se ver dentro de casa, tá bom? Se você é Panther, com essa cotação da Holanda aí a 1,95, eu vejo algum valor pro lado da Croácia. Não sei se dupla chance da Croácia, mas um handicap positivo a favor da Croácia me agrada, tá? Sinceramente. Em relação ao mercado de gols, como é jogo único, eu gosto muito de pensar no cenário para 2 gols. O mercado não acredita tanto, uma cotação próxima de 1,40, mas eu acho que é o caminho talvez um pouco mais provável. Holanda na frente, Croácia buscando empate, contra-ataque da Holanda. Croácia na frente, por mais que não contra-ataque tanto, tem uma qualidade muito boa no contra-ataque. A Holanda vai vir para cima, a Holanda pode empatar na bola aérea e pode dar espaço com linha alta para a Croácia contra-atacar. Então gosto desse cenário do over 1,5 e não duvido, mas o mercado duvida que a gente pode ter uma situação aqui para o ambas marcam sim, tá? Gosto muito de pensar nesses cenários. Para trading, não crie tanto viés, tá? Depende muito do comportamento da Croácia, principalmente do seu melhor jogador, se é que ele vai entrar em campo. Acredito que sim, tá? Se você é Panther, não vou te indicar nada para nenhum dos dois lados com essas cotações aqui, mas se você trabalha handicap, talvez alguma coisa a favor da Croácia pode ser interessante, tá? A Croácia dificilmente, se perder, vai vender muito caro essa derrota, tá? Bom, esse foi o nosso planejamento de hoje. Novamente, não temos nada extra. Tentei enfatizar tudo que a gente tem disponível por aqui. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Se eu conseguir, de alguma forma, deixe seu like aí que me ajuda muito. E também não esquece de se inscrever no canal. Fica com Deus e até quinta-feira.